Fala aí, rapaziada. É o seguinte, ó, vocês estão vendo aqui no mouse, fiz uma cópia dos dois documentos aqui para fazer com vocês. Vamos lá. O meu aluno aqui teve esse tempo de 7 minutos e 56. Então, aqui não vai ter nenhum minuto, né? Beleza? Vai ter nada aqui. Vai ter nada. Fazer tudo. Pronto, tem nada, né? Se não tem nada, aqui também não vai ter nada. Não tem valor nenhum. Ok? Não tem valor. Aí, beleza. Meu aluno fez no tempo de 7 minutos e 15. Beleza. 7 minutos e 15. Aí você quer fazer o quê? Quantos segundos? Quantos, né? Aí eu faço o seguinte. 7 vezes 60, porque eu acho mais fácil. 7 vezes 60 dá 420. Mais 15 dá 435. 435 segundos. Aí eu venho aqui, quanto que é 435 segundos em minutos. Fui aqui, lindo de bonito, 7,25. Copiei esse valor. Como vocês estão vendo aqui, não tem nenhum valor, não tem nada. Então eu venho aqui, 7,25. Deu ok? Olha os valores. Saiu o valor tanto para o contínuo, tanto para o intervalado. Então, eu estou usando aqui quantos por cento? Aqui está escrito 10% acima, certo? Vamos ver se está 10% acima. Cliquei na barra de velocidade média, dei um clique, venho aqui em cima. Ó, aqui é a equação que o professor fez. Tem um símbolo de mais e tem 0,1. 0,1 significa 10%. Se eu quiser menos 10%, eu venho aqui, tiro o símbolo de mais, coloco menos, dou um OK. Olha só, valores diminuídos. Aí, para você não esquecer, você clica duas vezes aqui, ó, tirou mais, botou um menos. OK. Mas aí vamos trabalhar com mais. Vamos botar mais 10% acima. Venho aqui novamente na média, vou aqui no símbolo de menos e coloco o símbolo de mais. Mudou? Ah lá, mudou também pace, mudou tudo. Vamos lá. O meu aluno tem que correr 5 km em menor tempo possível, certo? Então, 5 km, 5.000 metros. Olha lá, mudou também. Então, as variáveis são distância em metros e a velocidade média. E os seus valores aqui. Pronto, aprendeu isso? Você botou aqui os minutos em tempo, o tempo em minuto. O que você vai variar aqui é a porcentagem do limiar e a distância percorrida. Aqui é a mesma coisa, só que ainda é mais simples. Aqui tudo é variável, aqui tudo você pode mexer. Pode mexer as séries, no total de tiro, nos tiros totais. O que vai mudar aqui simplesmente é distância de média, que volta para a equação. Vocês estão vendo que aqui está 30% acima? Aqui está 30% acima, vocês estão vendo? 30% acima. Então, a gente não quer 30% acima. A gente quer de acordo com que está ali 10. Então, a gente tira 0,3, coloca 1. Deu ok? 10% acima. Podemos ver aqui, 58 segundos. Aqui é o tempo entre os tiros que eu vou descansar. Esse aqui é o entre séries, que eu posso variar de acordo com a intensidade do treino que eu vou fazer com o meu parceiro. Pronto. Aqui é o que eu vou mexer. Se eu quiser botar aqui 3 séries de 5, total vai ficar 15. Não vai alterar em nada. Então, opa, não altera em nada. Opa. Não altera em nada. O que altera é apenas a equação ali em cima no velocidade média. Vamos lá. Agora a gente entra aqui na planilha. O que o professor pediu é correr. Aí você vem aqui, né? Você vai lá, põe a idade do seu carinha, o nome dele, o contato dele. Objetivo geral: correr em menor tempo. Aí coloca aqui 5 km.
Beleza. Duração do planejamento. Isso aqui também foi o que o professor deu exemplo. Não necessariamente precisa ser 8 semanas. Mas vamos optar por 8 semanas? Vamos. Primeira e segunda semana. O professor deixou autoexplicativo para todos conseguirem compreender. Entendimento do planejamento. Então, primeira e segunda semana é para você aplicar o planejamento de uma forma que o seu aluno consiga adequar a ele. Então, vai ter pace desregulado, vai ter a adaptação do cara. Então, o cara vai ter uma adaptação nessa primeira e segunda semana. Talvez ele consiga se adaptar antes, sim, mas nós vamos aplicar até 2 semanas essa adaptação. E adaptação ao método contínuo. Adaptação do método contínuo também. Então, o professor também falou que não é necessário você aplicar os dois. Mas vamos aplicar os dois? Vamos colocar 4 sessões semanais, então ele vai praticar a corrida 4 vezes na semana, sendo que 2 será no método contínuo e 2 será no método intervalado. Então, vamos seguir aqui. Aqui embaixo nós temos a primeira e segunda semana. A primeira e segunda semana, eu quero esse aqui foi o meu plano, então vamos desconsiderar os valores que tem aqui. Nós queremos que ele corra 5 km em menor tempo, certo? Certo. Então, vamos colocar aqui, se é 5 km em menor tempo, vamos colocar 5 km aqui, certo? Vamos botar 5 km. 5.000 metros. Tempo total, vamos aqui. Como eu quero que ele corra 5.000 metros e menor tempo, se ele não for um cara treinado, talvez ele sinta dificuldade de correr esses 5.000 metros de uma vez só. Então, talvez você botar 2,5 seria melhor para ele, entende? Então, vamos dizer que esse cara aqui, ele não é treinado. Então, vamos abaixar, vamos, mesmo deixando a 10% acima do limiar, vamos botar 2,5 para adaptação. Primeira semana, primeira e segunda semana, adaptação. Então, pace dele aqui está entre 4 minutos e 51. Vamos, eu quero 4 minutos e 51, então vamos lá. Eu quero 2,5 dele, 2.500. O pace dele está em 4 minutos e 51. E o tempo total, vamos olhar aqui, em 12 minutos e 8 segundos. Então, ele vai fazer tudo isso em 12 minutos, já esqueci, ó, 12 e 8 segundos. Vamos lá. Pronto. Montei, que seria a primeira e segunda semana dele, no método contínuo. Agora, vamos ao método intervalado. Ele é um cara não muito treinado, então a gente pode colocar aqui para ele 2 séries com 5 tiros cada, no total 10. Ah, ele não é um cara muito treinado. Vamos, sei lá, vamos ver quantos que tem mais de 10% limiar. 5 tiros cada, se a gente fizer a conta, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Ele vai correr 2 km intercalados. Não tá tão mal. Mas se você sentir que o cara não tá bem, você pode deixar 5% a menos, 10% a menos, mas vamos dizer que ele vai conseguir fazer isso aqui, então vamos botar 10% a mais. Então, ele tem que fazer os 200 metros dele em 58 segundos. Então, os 200 metros dele tem que ser em 0,58. É 58, né? Os 200 metros dele tem que ser em 0,58, né? Então, 0,58. Aí, a recuperação entre os tiros. Recuperação entre os tiros, 1,5. Vamos botar aí recuperação entre séries, 3 minutos. Beleza, primeira e segunda semana, adaptação. Show. Vamos aqui para baixo, terceira e quarta semana.
Se é a terceira e quarta semana, a gente vem aqui com base no que o professor passou, aumentar a intensidade. Se aumentar a intensidade o indivíduo se adapta à intensidade do exercício, portanto, recomenda-se periodicamente aumentar a intensidade de exercícios para que haja um novo estímulo e as adaptações a ocorrerem, né? E as adaptações continuem a ocorrer. Pronto, beleza. Então, segunda semana eu vou apagar aqui os meus que eu fiz, né? Porque eu quero em menor tempo, né? Menor tempo que eu quero para ele. Então, vamos lá. Aumentar a intensidade. O que é aumentar a intensidade? A gente pode aumentar a limiar, diretamente limiar. Como ele é um cara que não está muito treinado e a gente botou 2K500, nós podemos aumentar isso aqui para ele. Primeira semana a gente vai aumentar, então, vamos botar 3K? Vamos aumentar 3K para ele. É uma forma de aumentar a intensidade, é ou não é? É. Então, a gente pega aqui também e coloca 3K. Porque, ó, o tempo dele para onde vai? Vai para 14h34. Então, ele vai fazer em 14h34. 14h34. Estão vendo? Que o primeiro dele foi 12,8. Aumentou mais 500 metros. Foi para 14. Não necessariamente precisa deixar os 10 acima. Se caso ele não se adaptou nem no primeiro e segunda semana, abaixa um pouco. Porque o primeiro e segunda semana é adaptação. Mas vamos lá. Concluiu o contínuo. Vamos para um intervalado. Pô, aumentar a intensidade para ele seria abaixar o tempo de recuperação. Abaixar o tempo é uma forma de intensidade. Aumentar a porcentagem de limiar até 10%. Coloco 15. Eita. Esse é médio. É 0,15. Aí. Vou lá. Então, 15% assim, vamos escrever aqui para não esquecer. 15 para não esquecer. Vamos lá, ó. 300 para meter 200 metros, ele tem que em 56 segundos. Então, vamos lá. 56 segundos. 56 segundos. Com um descanso de 2. Continuando aqui a quantidade de séries dele. Para ficar mais difícil. Tudo certo? 56 segundos. Está em 15% acima. Aí tu vem aqui e coloca aqui mais 15%. Pra não esquecer, ó. Mais 15%. Para não esquecer. Beleza? E aqui mais 500 metros. Ok, só para você não esquecer, você tem uma base. Vamos lá para... Estamos na terceira e quarta, quinta e sexta. Novamente, vou apagar aqui o que eu fiz. Beleza? Esse vídeo vai ficar um pouco grande, infelizmente. Eu não tenho como nem adiantar e nem cortar, senão você não vai entender nada. Vamos lá. Quinta e sexta semana, o que o professor falou aqui? Quinta e sexta. Volume. O indivíduo se adapta ao volume do exercício. Portanto, recomenda-se periodicamente aumentar o volume de exercício para que haja um novo estímulo e adaptações continuem a ocorrer. Desta vez, em vez de aumentar a intensidade, aumenta o volume. O que é aumentar o volume? Você pode aumentar as séries, os tiros, você pode aumentar aqui o volume, no caso, a distância. Infelizmente, a intensidade vai pegar aqui, porque como é contínuo, não tem como pegar de uma forma mais volume, né?
Se eu aumentar aqui as porcentagens do limiar, vai ser como se eu estivesse aumentando a intensidade. Então, novamente, eu coloco mais tempo, mais distância aqui, né? No caso, mais distância para esse cara. E posso aumentar, sei lá, mais 5% do limiar dele para ficar mais difícil. Eu venho aqui na velocidade média dele, pô. Tá zero aqui. Boto 5. Ah, tá mais 5. E coloco mais 500. Pronto. Aí vamos lá. Fez todo aí, ó. Alterou sozinho já os valores. Eu só venho na tabelita e altero. Aqui no caso o meu tá para 7.500, mas eu quero 3.500 para o meu aluno. Então, tempo do meu aluno para 3.500 é 16 minutos, ponto 15. Então, 16, vamos lá, 16,15. O seu aluno, quando receber o plano, ele vai receber só esse quadrado. Só esse quadrado. Por quê? Porque ele não precisa saber isso aqui. Ele não precisa saber que você está... Ah, eu tenho que aumentar aqui, aqui não. Ele quer saber quanto ele tem que correr, o que ele tem que fazer e pronto. O pace dele, 4,39. 4,39. O de cima aqui, eu acho que eu nem mudei, porque eu não mexi no limiar, então não mexe em nada. Você só vai mexer no pace quando você aumenta o limiar. Então, intervalado. Acabou ou contínuo? Acabou, certo? Calma aqui. Contínuo. Aumentei o que para ele? Mais 500 metros. Mais 500 metros. E aplicar diretamente no volume aqui, seria, voltando aqui, 2 séries para 5 tiros, aumentar o volume, aumentar a repetição. Então, 3 séries de 5, então, total 15. Então, praticamente você vai ter mais uma série. Aí, o que eu acho que daria mais certo é o quê? Voltar para 2 minutos e meio. Por quê? Porque o cara vai cansar um pouco mais, porque são 5 tiros a mais. Então, eu posso aumentar um pouquinho mais os segundos de descanso entre os tiros para a recuperação dele, porque eu sei que ele não é um cara muito bom. E isso também depende das semanas. Se a primeira, segunda, terceira e quarta semana o cara desenvolveu muito bem, eu deixo os 2 minutos e fica tranquilo. Vamos lá. Não mexi no limiar dele no intervalado, porque o professor pediu aqui para aumentar o volume. Se eu aumento o volume, aumento a repetição. Não necessário, precisa de aumentar o limiar. Aumentando o limiar, eu estaria aumentando a intensidade. Isso, chegamos à última semana. A última semana, vamos aqui no professor, aumentar a intensidade, aumentar o volume. Estão vendo aqui a setinha para mais? Somente isso. No meu caso, não sei, pode estar errado, mas acredito que 7ª, 8ª semana ele deve concluir o objetivo, certo? Então, correr em menor tempo 5 km. Mas o meu atleta, ele não consegue nem correr a 5 km. Então, eu vou fazer o quê? Vou tentar a 7ª, 8ª semana fazer com que ele corra 5 km. Então, vamos lá na última semana. Isso aí depende de vocês. Exemplo, Adler, ele consegue fazer esses 5 km, 10 km tranquilo. Então, ele pode meter aí para ele 10 km na 8ª semana, 15 km, de acordo com o planejamento de cada um. Esse aqui é um cara sedentário, ele conseguiu fazer lá dele, mas não é um cara que pratica corrida. Então, vamos seguir no que dá aqui no exemplo. Apenas eu estou ensinando como mexer na planilha. O seu método de avaliar ele, aí que vai ser, eu quero aumentar mais 15%, quero diminuir 15%. Já está aprendido aqui. Você já aprendeu. Você já sabe que se você quiser aumentar a distância percorrida, você vai alterar na distância de metros. Se você quer aumentar o limiar dele, você vem na velocidade média. Então, você sempre vai alterar aqui, ó, no mais, e no 0,15, 0,20, 0,25 ou menos, entendeu? Então, eu estou voltando. 7ª, 8ª semana, vou apagar novamente aqui. Agora, ele está em 3.500, certo? Eu quero que ele faça agora os 5 km. Não necessariamente eu possa fazer isso drasticamente. Eu posso adicionar mais semanas, se eu quiser. Eu adicionar mais semanas, eu posso adicionar de 500 em 500, aí depois para 4, depois para 4.500, depois para 5.
Ou, se ele se adaptou muito bem, como está em exemplo do professor, 7ª, 8ª semana, vamos dizer que ele se deu muito bem, conseguiu recuperar, conseguiu alcançar isso aqui muito fácil, esses 3.500. Então, 7ª, 8ª semana, concluiu o desafio, 5 km. Então, vamos lá, 5 km do cara, vamos na planilha novamente, porque aqui está quanto? 3.500. Nós queremos quanto? Isso mesmo, 5.000. 5.000? Opa, olha aqui o tempo. 23:13. Então, nós vamos aqui, 23:13. 23:13. Isso aí, acabou. Ah, o meu aqui, o cara, o exemplo do professor, correr em menos tempo. Tu pode botar desde a primeira semana, 5K. Aí tu vem aqui, ó. Vem aqui no limiar. Isso aqui é um exemplo do professor deu, que é correr em menor tempo 5 km, certo? Aí você vem aqui, ó. Menos 15. Aí o cara vai correr isso aqui, o cara vai conseguir fazer os 5 km, mas nesse tempo aqui. Aí lá na 3ª e 4ª semana, eu venho aqui, coloco mais 5% limiar. E assim vou alterando, tá vendo? Tudo isso é variável, gente. Tudo é variável. Tudo é variável. Tudo você pode modificar e... Entendeu? Então vamos deixar aqui. No caso, esse aqui foi... Aumentei 50%. Foi mal. Mas, novamente, aqui foi o exemplo do professor, né? Correr em menor tempo. Mas o meu cara não consegue correr, né? O meu cara não consegue correr, eu já expliquei isso. Infelizmente, estou retomando o que eu estou dizendo. Ele não consegue correr em menor tempo, porque ele nem consegue 5 km. Então, o exemplo todo aqui foi em cima de conseguir os 5 km. Beleza? Então, ele começou com 2,5, foi devagarzinho, com 2 tiros, 2 séries com 5 tiros, devagarzinho, tendo aí 10% acima, tendo 10% aqui também acima, não escrevi ali, mas tá 10 acima também. Isso fazendo os 2 metros em 58 segundos, tendo um descanso de 3 minutos e cada tiro 1 minuto. Segunda, terceira e quarta semana, aumentar a intensidade. A intensidade aqui foi diretamente em aumentar os metros. Eu poderia botar mais 1.000 metros aqui, mas eu botei de 500. Apenas exemplos. E aumentei para 15. Aumentei aqui para 15. Então, ó, você pode ver que de 58 segundos que ele estava, ele vai ter que fazer em 56. Os 10 tiros dele, os 2 séries com 10 tiros, em menor tempo. Aumentei a intensidade e diminui o tempo, tá vendo? De 3 minutos, ele foi para 2 minutos de descanso, intensidade. Quinta e sexta semana, o professor falou o quê? Aumentar o volume. Beleza, aumentar o volume, eu fiz o quê? Aumentei diretamente nas séries. Volume é quantidade. Então, aumentei a quantidade. E, novamente, no contínuo, aumentei mais 500 metros. 500 metros. Beleza? 500 metros. E isso vai lá, ó. Cada vez que eu aumentei o tempo, os metros, eu adiciono os metros e o tempo vai aumentando, porque a cada modificação eu preciso fazer na planilha. A planilha dá os resultados, eu só transpasso para cá. Então, beleza. Ó, adicionei mais 30 segundos para ele, porque eu adicionei mais tiros e eu acredito que o meu aluno não vai aguentar tanto. Então, eu botei uma compensação para ele ter um pouco mais de fôlego. Beleza, chegamos na 7ª, 8ª semana. Quero que ele consiga correr 5 km. 5 km, ele vai fazer isso em 23 minutos e 13. É um número alto. Dependendo do treino, dependendo do seu aluno, consiga ou não. Então, você pode adicionar mais semanas. Mas isso é só um exemplo novamente. Eu estou recapitulando tudo que eu falei na aula agora. Novamente estou recapitulando para qualquer coisa não tiver dúvida nenhuma. Para não ter dúvida nenhuma. 5 km, aumentei aqui, continuei com o mesmo tempo, só que eu fiz o que? Diminuir, continuo as mesmas séries e tiros, só que eu aumentei o limiar, agora está a 30%. Eu poderia botar aqui mais um tiro, sei lá, que é volume e coisa, 5. Pronto. Vai para 18, né?
6, 6, 12, 18. Pronto. Aqui, ó. Aumentei volume e aumentei volume e intensidade. E acabou. Aí você quer deixar alguma consideração para o professor? Você escreve aqui observação. Observação. Se quiser. Isso aqui é a última semana. Na 7ª e 8ª semana, procurei concluir concluir o objetivo, fazendo o aluno percorrer os 5 km. Aí, vamos lá, 5 km. Eu não vou precisar botar aqui, teve um aumento de 30%, não sei o quê, porque eu já deixei aqui. O professor sabe muito mais do que a gente, a porcentagem. Então, aqui, ó, intervalado mais 30%. Ele vai saber que é mais 30%. E eu só deixo essa observação aqui para ele realmente entender o que eu fiz. Aí na 7ª aqui, no quinta e sexta foi o quê? Volume. Aí vou quinta e sexta, observação, observação. Vou lá do mesmo jeito lá, ó. Na quinta e sexta. Vocês fazem bonitinho, viu, gente? Na quinta e sexta. Sexta semana, aumentei o volume que foi aplicado diretamente nas séries. Pronto, uma observaçãozinha leve, porque aqui em cima tem aqui, ó. Ou se você quiser, você apaga isso aqui e escreve aqui, pô. Você pode escrever aqui, pode escrever embaixo. Importante é você transpassar o que você aprendeu, o assunto, e que o professor entenda o que você fez durante as semanas. Ok? É isso, acabou. Não tem mais segredo. Aprendeu as variáveis da tabela, você consegue fazer qualquer coisa do treino do parceiro. Tá sentindo leve, aumenta 15%, aumenta 20%. Lembrando, ó, aqui não mexe, você vai mexer aqui, que vai ser na equação, na distância, aqui a mesma coisa, na velocidade média, na quantidade de tiros. Nunca esqueça de alterar aqui, ó, porque às vezes você coloca aqui mais 15, mais 20, só que aqui está em 10. Aí você vai e planeja o cara achando que aqui está bonitinho, mais 15, só que na equação está mais 10. Aí tu vai mandar um planejamento errado para o aluno. O aluno vai achar que vai estar 15 a mais, vai estar 10 a mais. Então, muita atenção na hora disso, entendeu? Sempre clique para saber em que porcentagem está. Gente, o vídeo é esse. Eu acho que eu expliquei tudo que tinha que ser explicado. Se você não entendeu, volta o vídeo, assiste de novo, porque só precisa aprender isso aqui, ó. Aprendeu a mexer nisso aqui, aqui você pode fazer o que você quiser. Porque aí vai variar dos alunos, porque um aluno seu pode chegar lá e pedir qualquer coisa para você e você vai ter que se virar. Então é isso aí. Valeu. Por favor, não mandem mais mensagem no WhatsApp, viu, galerinha? É nóis.